Para a psicanálise, ansiedade não existe. Calma, o termo ansiedade não existe. Ou pelo menos não existia na época que ela foi concebida por Freud. Ela era chamada de neurose de angústia. Na verdade, a ansiedade sempre existiu. Hoje em dia, então, muito mais. Vivemos tempos totalmente colaborativos para uma ansiedade generalizada. E isso é muito triste, né? O fato é que a nomenclatura, através do tempo, ela vai se modificando também. Aparecem novos termos que são mais propícios, que explicam melhor e tira até aquele estigma de se etiquetar uma pessoa, sendo assim convencionado termos mais adequados. O próprio DSM é uma prova disso. Hoje a gente já está no volume 5 desse manual e muitos termos já foram atualizados ou até mesmo excluídos. Fica comigo que hoje a gente vai falar sobre ansiedade, mas calma, hein? Sem ansiedade. Meu nome é Beto Sápio, sou especialista em psicanálise, bora pro conteúdo. A psicanálise sempre sofreu um certo preconceito quanto a ser indicada para alguns tipos de transtornos, e a ansiedade é um desses casos. De uma forma geral, os psiquiatras sempre preferem indicar ou estão sempre indicando terapias comportamentais cognitivas. A gente não pode suspeitar que há um lobby quanto a isso, né? Ou será que há? Uma diferença muito importante e interessante entre as terapias cognitivo-comportamentais e a psicanálise é que essas terapias, tipo a TCC, procuram extirpar os sintomas, enquanto que a psicanálise quer entender que parte ou que função esse sintoma exerce na vida do indivíduo. Eu entendo a preocupação e a importância que é de você acabar com o sintoma. Muitas vezes o sujeito fica impossibilitado, inviabilizado de ter uma vida social minimamente sadia. E a eliminação desses sintomas pode dar essa impressão de que você tem as rédeas da sua vida nas mãos. E eu sei que em alguns casos a indicação medicamentosa dos psiquiatras são extremamente necessárias para o sujeito conseguir voltar à vida, colocar a vida no eixo. Porém, a gente está vivendo uma época de muita medicamentalização. A gente vive num momento em que as pessoas parecem estar cada vez menos capacitadas a enfrentar problemas. Elas estão menos tolerantes com as suas aflições e com os sintomas. A gente pode dizer que a gente vive atualmente uma pandemia generalizada de ansiedade, pelo próprio funcionamento das relações, das cobranças que o dia a dia exige das pessoas. Essa nova forma de vida trouxe esse problema, mas a medicamentalização extrema pode abrir precedentes muito perigosos. E aí a gente sabe que a indústria farmacológica tem como finalidade obter lucros. Hoje em dia é assim, a pessoa está triste, toma remédio. A pessoa está ansiosa, tome remédio. A pessoa tem um começo de depressão, tome remédio, tome remédio, tome remédio. Tome remédio. Como eu disse, em alguns casos, o medicamento é necessário sim com a indicação de um psiquiatra. Mas em todos os outros casos, talvez ela não seja tão necessária. Talvez a gente consiga um enfrentamento com a terapia, seja ela qual for, TCC, psicanálise, behaviorismo, sei lá. Desde que você esteja empenhado e comprometido na sua terapia, você pode ter muitos bons resultados. Mas afinal, o que é a ansiedade? A gente pode definir da seguinte forma: ela é um estado alterado mental e físico da pessoa quando ela está frente a algo que ela teme, quando ela sente essa possibilidade de ter que enfrentar algo que ela tem medo, mesmo que isso não seja real para ela. E esse momento que antecede o acontecimento daquilo que ela está com medo, até o momento de chegada realmente desse fato, é o momento que ela se encontra ansiosa. Vixe, acho que pode ficar um pouco mais simples essa explicação. Vem comigo. Imagina uma situação que você julga como perigosa. É normal a gente sentir medo. É normal a gente ficar ansioso com isso. Porém, como eu expliquei, esse momento que antecede o confronto com o objeto do medo é o momento em que você tem essa ansiedade. Por muitas vezes o sujeito sofre de ansiedade e não consegue entender o motivo. Aí que entra o bendito inconsciente, que nos prega muitas vezes essa peça de fazer a gente morrer de medo de algo que a gente nem está sabendo por quê. Ele avisa de alguma forma, ele manda um sinal, fala, vai dar merda. E a partir daí a gente fica com aquela ansiedade de não sei o quê. E realmente não sabemos. E não fique aí achando que é frescura, não. A TAG,
que é o transtorno de ansiedade generalizado, muitas vezes traz sintomas terríveis, amedrontadores, mas também não são apenas casos de medos inconscientes, não. A ansiedade muitas vezes se manifesta em coisas aparentemente que a gente domina. Por exemplo, um sujeito que está prestes a fazer uma entrevista de emprego, ou quando você marca um date e dá aquele frio na barriga excessivo, que você não se sente congelado. Certamente, nesse tipo de situação, é normal a gente ter um pouco de ansiedade. Mas se a gente tiver uma ansiedade incontrolável, uma ansiedade que nos faz travar diante de uma situação, não conseguir realizar, por exemplo, uma prova, uma entrevista de emprego, conversar com alguém, aí já é uma ansiedade patológica e essa sim precisa ser tratada. Apesar de aparentemente a gente conseguir observar o objeto daquele medo, daquela ansiedade. Como eu disse anteriormente, algumas terapias buscam o que é, o que aquele sintoma está te causando, para poder atacar ele, para poder extirpar ele. E essa é a diferença com a psicanálise. A psicanálise busca o porquê. Por que é? Por que acontece? Qual é a importância desse sintoma na vida do sujeito? Onde que ela se encaixa? Onde ele se encaixa? Muitas vezes nesses outros tipos de terapia, eles conseguem eliminar o gatilho. Mas o gatilho está relacionado ao conteúdo manifesto, o conteúdo que aparece, aquilo que está explícito. E a psicanálise gosta de ir um pouquinho mais profundo. Ela gosta de cavucar, de escavar, de aprofundar, de mergulhar mesmo junto com o analisando. O analista e o analisando, buscando juntos o que esse sintoma tem a ver com a vida dele. Onde que está localizado isso? Ou seja, é a busca pelo conteúdo latente, o que não está aparente, o que não está ali na superfície. É aí que está o problema. Com essas outras terapias, você conseguindo eliminar o sintoma, aparentemente, você deixa o sujeito pronto para aquele tipo de atitude que deixava ele constrangido ou com medo ou excessivamente ansioso. Por exemplo, nesse caso da entrevista de emprego, ele consegue ali coordenar os pensamentos, ajustar as suas crenças e ele vai ficar apto a conseguir dar mais entrevistas de emprego. Mas ninguém garante que essa ansiedade vai ser refletida em outras circunstâncias da sua vida, como, por exemplo, ele pode ter que falar em público de uma hora para outra e travar. Ele aprendeu a resolver aquele gatilho diante da situação de uma entrevista de emprego. Se você trata o que, é isso que acontece. Agora, se você consegue tratar o porquê, aí você faz um serviço de arqueologia, como a gente costuma chamar na psicanálise. Você, junto com o analisando, o terapeuta e o analisando, o analista e o seu paciente, eles juntos vão ali passando o pincelzinho, igual um arqueólogo mesmo. Vai tirando a poeirinha e aquele objeto que estava ali escondido, que estava soterrado, vai vindo à tona, vai se mostrando, vai ficando mais aparente e juntos vocês vão conseguindo elaborar aquilo, vão conseguindo reescrever esse sentimento ou essa interpretação que ficou de forma equivocada na mente do sujeito. E é como eu sempre digo, inclusive vou deixar aqui para vocês um vídeo que eu falo sobre a escolha de terapias, como escolher a melhor, por que fazer, e é muito importante. E eu sempre indico que a melhor terapia é aquela que faz bem para você, aquela que você sente à vontade, que você consegue ter uma ligação, uma intimidade, uma liberdade de trabalhar com o seu terapeuta. Uma confiança, em primeiro lugar. Bom, espero ter ajudado um pouco para diminuir a sua ansiedade. E aqui fica mais uma vez meu pedido para que vocês comentem, curtam meu canal, se inscrevam e a gente se encontra num próximo vídeo. Valeu, até lá!